Bhagavad Gita, Paramahansa Yogananda, alegoria na escritura. A mescla de fato e ficção para fins alegóricos é comum nas escrituras. Sugere a mescla que existe também na vida, o aspecto onírico da existência na Terra, associado às verdades profundas da alma. Vemos um exemplo desse recurso literário no livro do Êxodo da Bíblia, quando os judeus escapam há anos de cativeiro no Egito. Essa fuga é um fato histórico. No Êxodo, porém, os detalhes do episódio foram elaborados em forma de alegoria. O Êxodo relata, por exemplo, que o povo judeu vagou durante 40 anos pelo deserto do Sinai. Sem dúvida, não poderia de modo algum gastar tanto tempo em sua busca. Mas um simples olhar ao mapa da área mostra que o deserto é pequeno demais para uma jornada tão longa. A menos, é claro, que a gente toda estivesse envolta nas brumas da ilusão. Acreditar que os judeus precisaram de 40 anos para cruzá-lo exige voos excessivamente ousados de imaginação. Demarcou-se assim o tempo deliberadamente a fim de sugerir um significado mais profundo por trás da busca da terra prometida. Deserto, nos escritos espirituais, é um termo muitas vezes usado para alegoricamente para figurar o silêncio interior que se goza graças à comunhão com a alma. Nesse silêncio, as flores refinadas dos prazeres dos sentidos jamais desabrocham. A marcha de 40 anos pelas areias do Sinai representa a longa busca da iluminação espiritual. No Êxodo, todos quanto haviam nascido em cativeiro teriam de morrer antes que a nova geração entrasse na Terra Prometida. O significado aqui é que toda característica manifestada sob jugo da consciência egóica precisa ser transcendida. Somente as qualidades da alma, aprimoradas graças à expansão da comunhão divina, estão aptas a entrar no reino eterno. A terra prometida, descrita na Bíblia, é a união com Deus, o país da consciência cósmica. As qualidades ilusórias nascidas da consciência egóica enraizam-se na consciência da separação de Deus. O ego não é o eu verdadeiro. Todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, diz-nos que somos seus filhos, se nos considerarmos diferentes dele. Teremos de transcender essa visão de nós mesmos antes de, como almas puras, penetrar no reino divino. Qualidades do ego, como egoísmo, ódio, paixão, inveja, ambição pessoal, cobiça, ciúme e cólera são pesos que impedem o balão do discernimento de voar para os céus do Espírito. Por isso São João nos diz também: nenhum homem jamais viu Deus. Em outras palavras, por meio da consciência humana, do ego, nunca poderá o divino ser percebido. A verdade divina está muito acima das realidades humanas. E a Bíblia prossegue: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus, diz o Senhor. A terra prometida é o prêmio final daqueles que buscam Deus honestamente. O Êxodo contém um vislumbre esotérico e reforça essa verdade. A terra prometida é uma terra donde emana leite e mel, diz a Bíblia. Disse ainda o Senhor: certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito. Por isso desci a fim de livrá-lo, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Êxodo 3, 7 e 8. De fato, alguns aspectos do caminho espiritual são mais sutis que o conhecimento vulgar, a saber, mais sutis que tudo quanto uma pessoa carente de experiência pessoal das realidades interiores pode compreender. Esses aspectos, porém, são familiares aos yogis e outros que meditam demoradamente. Temos aí verdades vislumbradas tanto na Bíblia quanto no Bhagavad Gita. Consideremos, de passagem, esse relato específico da Bíblia. Em estado de êxtase profundo, sucede às vezes que a língua se volte automaticamente para cima, na direção do cérebro. Na ponta da língua há um magnetismo positivo que, quando unido ao seu complemento negativo na cavidade nasal, provoca um curto-circuito, por assim dizer, no fluxo de energia do corpo e conserva-o no cérebro. Graças a essa junção físico, forma-se uma espécie de néctar,
descrito pelos yogis como a contrapartida interior da união sexual exterior. As criaturas hindus afirmam que esse néctar tem o gosto de uma mistura de manteiga clarificada ou ghee, o leite em sua forma mais pura, com mel. Os Vedas hindus dão-lhe o nome de Soma. Uma escritura inteira foi chamada de Soma Veda. Esse néctar pode sustentar o corpo por longos períodos de tempo enquanto a alma permanece imersa no êxtase, conhecido nos ensinamentos do yoga como Samadhi. A Terra Prometida não é, pois, um mero local terreno. Israel simboliza a verdadeira pátria da alma, a consciência cósmica. Ressalva-se aqui que os judeus não eram, como raça, o povo eleito de Deus. Com efeito, havia e sempre houve os bons e os maus judeus, a mesma mistura de santos e pecadores que se encontra em toda parte. Os judeus, nessa história, simbolizam os que aspiram sinceramente, em qualquer país e religião, a romper as cadeias dos sentidos e fundar dentro de si o reino de Deus. Como costuma repetir Paramahansa Yogananda, Deus escolhe os que o escolheram. A história de Moisés e da saída dos judeus do Egito encerra outros símbolos místicos, yogis por natureza, uma vez que se relacionam a verdades mais frequentemente consideradas parte dos ensinamentos do yoga. Vemos Moisés, por exemplo, suscitando o poder da serpente da Kundalini. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e acontecerá que aquele que for picado ao olhá-la viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém picado por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Números 21, 8, 9. Aqui 2 tipos de energia característicos da serpente são descritos. A força descendente, que arrasta a consciência para o prazer mundano e sexual, e o fluxo ascendente, que libera a consciência da ilusão. A haste é a espinha dorsal. Muitos swamis na Índia carregam consigo um danda, espécie de cajado que usam para nunca se esquecer de permanecer concentrados na espinha, a haste. Descrita na história de Moisés, é feita de bronze. A serpente presa a ela fulgura a sugerir a luz interior que sobe com o despertar espiritual. Só quando essa luz ou energia Kundalini se alça é que a picada venenosa da ilusão pode ser curada. Por isso também Jesus Cristo disse: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Jesus não falava de sua morte próxima na cruz. Aquele era um invento que ninguém, então como agora, poderia antecipar. Um comentador tardio, portanto, é que deve ter dado semelhante interpretação. Jesus queria dizer, isso sim, que a consciência humana tem que ser erguida tal qual Moisés ergueu a dele no deserto do silêncio interior, alcançando o poder da Kundalini na espinha. O autor destas linhas perguntou certa vez a Paramahansa Yogananda se foi Moisés um mestre espiritual. Sem dúvida, respondeu Yogananda, com inteira segurança. A Bíblia afirma que ele levantou a serpente, isto é, o poder da Kundalini no deserto. Esses breves excertos da Bíblia são aqui apresentados a fim de preparar o leitor, sobretudo se judeu ou cristão, para ensinamentos igualmente profundos do Bhagavad Gita. Mesmo os hindus, após refletir sobre a universalidade dessas lições, talvez achem mais fácil harmonizá-las com os aspectos profundos da grande escritura hinduísta.